Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os bloqueios. Os bloqueios na vida. Todos os tipos. Pense em todos os tipos de bloqueios. Os medos de tirar carteira, o medo de dirigir, o medo de casar, o medo de fazer concurso, o medo de fazer entrevista de trabalho, o medo de começar um relacionamento. Vamos conversar? Bem, não é segredo para ninguém que tudo começa na família, tá? Algumas abordagens focam no indivíduo, focam no eu da pessoa, né? Na história individual. Eu já não consigo conceber o tratamento do indivíduo antes de visitar a relação dele familiar, a história familiar. Porque enquanto numa terapia convencional a gente procura ajudar a pessoa a se curar nos seus sintomas, na linha sistêmica a gente consegue isso visitando a história familiar, entendendo, fazendo um cruzamento com as leis sistêmicas, de modo que a pessoa ela vê a questão por um ângulo mais expandido e consegue se situar melhor, compreender realmente os mecanismos. Por quê? Já falei em vários vídeos. Quando a gente é criança, a gente não interpreta bem as coisas. Tudo gira em torno da preservação da vida e a garantia do amor, tá? Qualquer atrito familiar, qualquer crise familiar ameaça a criança. Vamos dizer assim, o pai já faliu e já se reconstruiu algumas vezes. Quando a criança participa de uma falência, ela sente ameaça de morte, ok? Ela tem sensação de morte. Ela tem um receio em perder a vida, perder os pais, morrer de fome. Ela tem medo desse laço dissolver. Ela perde a conexão com os sentimentos familiares que antes lhe davam estabilidade, sensação de estabilidade. Então, o pai sabe que ele vai vencer de novo, ele vai começar de novo. Ele tem as capacidades inerentes à personalidade, à experiência dele, e ele tem força para seguir e começar de novo. Para a criança, é uma ameaça de fim. Essa ameaça fica nela, esse registro fica nela, na pessoa. E ela vai para a vida com uma impressão sobre dificuldades econômicas, sobre fracassos, muito exacerbada. Ela tem uma visão muito mais agressiva, aguda desses temas. E quando ela vive situações na vida que lembram aquelas sensações anteriores, ela pode desenvolver bloqueios. Por quê? Ao desenvolver inconscientemente, ao desenvolver os bloqueios, é um modo que o cérebro encontra de evitar que a pessoa se depare com o desafio. A mente cria um mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção pode ser até mesmo a crença da incapacidade. Porque uma vez que eu acredite que eu não dou conta, eu não vou tentar. Porque ficar do jeito que eu estou dói menos do que o risco de lá na frente tentar fracassar e ser criticado. Tentar fracassar e morrer. Morrer simbolicamente. Morrer no conceito das pessoas, no amor das pessoas, na admiração das pessoas. Então, o que é que a gente precisa fazer quando você tem medo de tirar a carteira de motorista, quando você tem medo de começar um novo relacionamento, quando você tem medo de pedir aumento, de tentar um novo trabalho? Todos esses medos, pode ter certeza que existe uma carga da história que está agravando o nível do sofrimento. Por isso que a gente precisa tomar consciência desses mecanismos, porque uma vez descobertos, eles não geram tanta tensão assim. Lembra da série do Scooby-Doo dos anos 70, 80? Não sei se você já teve a oportunidade. Começava a investigação sobre os crimes, os mistérios que ocorriam nos parques de diversões, nos museus, e aquela turminha ficava ali investigando que fantasma era aquele que arrancava
que arrastava correntes pelo museu, que fantasma era aquele que estragava os brinquedos do parque. E a tensão ia crescendo na gente, né? Pô, quem é o fantasma? Aí de repente, aquele loirinho, geralmente era ele, né? Ele que tirava a máscara do monstro quando eles encontravam a máscara, o disfarce, e aí descobria que era o porteiro, era o zelador e tal. Entendeu? Enquanto os crimes, os sustos, as ameaças aconteciam, ficava aquela sensação de terror, que poderia ser qualquer coisa e todo mundo dentro daquele contexto. Mas quando descobre que foi o zelador, acabou o problema. Não precisa mais, não vai acontecer mais, ele vai ser preso e o problema não vai mais desencadear as mesmas demandas emocionais que antes. Ninguém vai precisar sentir medo de ir ao parque ou de ir ao museu, entendeu? É a mesma coisa que a gente faz na terapia sistêmica. É a mesma coisa que a gente faz na constelação hipnótica, na constelação familiar e nas hipnoses. Então, a boa notícia é que um terror, um medo que você carrega tanto tempo, que impede você de seguir em frente, pode ser resolvido. Simplesmente olhando para isso. E esse assunto traz para mim a lembrança de um caso que eu atendi. Uma menina de 19 anos com muito medo de dirigir. Muito medo de dirigir. Uma família bem constituída, equilibrada, uma família harmoniosa. E a gente pensa, poxa, mas de onde surgiu então? De onde surge esse medo de dirigir que impede que ela vá até para a faculdade, que impede que ela vá no mercado, né? Então a gente fez o trabalho terapêutico e a gente descobriu que quando ela era um bebezinho, aos 8 meses mais ou menos, ela teve um problema de saúde que obrigou a mãe a deixá-la numa UTI de um hospital. Um lugar em que não pode ter acompanhante. Então ela ainda era amamentada. A mãe que fazia esse trabalho. E de repente ela se viu privada da presença da mãe e de ser alimentada por ela. E é importante a gente lembrar que num hospital existe horário para as coisas. As enfermeiras não podem ficar brincando, acalentando, dando atenção para os pacientes. Então, o que acontece? A menina foi privada do afeto, da proteção, da segurança, do colo da mãe. Não estava sendo alimentada por pessoas conhecidas. Tudo isso gerou na criança um estranhamento. Estranhamento do abandono, estranhamento da ameaça, né? Pouco tempo depois, ela voltou a ter o mesmo problema e novamente precisou ser internada, privada da presença da mãe. Ok. Ao tomarmos conhecimento desses acontecimentos que ocorreram simplesmente porque numa indução hipnótica, ou em todas que a gente faz, a gente convida a mente a mostrar o X da questão. Onde tudo começou? De onde vem essa sensação de medo e desamparo? Então, a mente revela. A mente vai lá e mostra o que aconteceu. A partir dessa descoberta, nós fomos analisar qual era a relação da mãe com a filha de 19 anos. Como era o regime da relação? Extremamente dependente. Uma dependência extremamente acentuada. Eu só vou se minha mãe for. Sem a presença da minha mãe eu não me sinto muito bem. Eu preciso voltar para casa logo. Então nós percebemos que, como resultado do trauma, que ainda foi reforçado por outra internação, ela desenvolveu um mecanismo de proteção. Ela só se sentia segura se a mãe estivesse por perto. Então, ela foi cumprindo o seu desenvolvimento, passando no vestibular, entrando na faculdade, por uma questão de
de percepção de futuro, desejo, projeto, capacidade, inteligência, mas ela dependia da mãe para ir e voltar da faculdade. Ela não vinha de táxi ou de Uber ou com carro de amigos, por exemplo. Era a mãe que tinha que levar. Ela precisava da mãe o tempo todo levando, encaminhando. Então ela desenvolveu essa dependência. Agora, vamos fazer o que um professor meu de psicanálise, o Jacques Ackermann, professor nota 10, saudade, aulas ótimas. O que ele disse uma vez: quando nós vamos fazer uma análise psicanalítica a respeito da história de uma pessoa, nós temos que viajar na maionese. Nós temos que conceber raciocínios, às vezes até absurdos. Porque a mente, ela não tem um critério lógico. A mente tem seus mecanismos que ela arruma para se ajeitar, para se adaptar. A mente é adaptável ao ambiente e, às vezes, os traumas geram mecanismos de proteção que influenciam no comportamento para proteger a pessoa, mesmo que traga prejuízos. Então, comecei a analisar. O que é dirigir? O que é dirigir? O que é que a gente dirige? O que eu dirijo? A vida. A vida. A partir do momento que eu me emancipo como pessoa, seja casando, seja me mudando da casa dos meus pais, seja me mudando para outro país, eu estou por minha conta. Eu que direciono minha vida, eu que organizo meus compromissos, meus horários de trabalho, o que eu vou fazer no meu crescimento pessoal, com quem que eu vou me relacionar, o que eu vou comprar. Você percebe? Eu que tomo a decisão. Não é minha mãe que vai escolher minha roupa, não é meu pai que vai consertar o meu carro, não. Eu que vou guiar a minha vida. E o que é dirigir? Escolher a direção. Ir aonde eu quero. Sozinha. Então, dirigir, inclusive eu reconheço que muitas vezes os jovens que fazem 18 anos e tiram carteira, eles alcançam uma sensação de autonomia maior. Pô, agora eu tenho carteira, eu posso ir aonde eu quiser. Eu tenho liberdade, eu estou autorizada a ir aonde eu quiser. E como é que atua uma pessoa que tem medo de amadurecer e adotar sua autonomia? Se mantendo presa àquele comportamento que lhe traz uma pseudo-segurança. Estar com a mãe. Entretanto, para uma universitária, aquilo não condizia mais, não cabia mais. Então, nós fizemos uma hipnoterapia junto à mãe, em que nós trabalhamos as sensações desagradáveis do abandono no hospital, trazendo num script novo a imagem da mãe entrando, cuidando dela, amamentando, dando banho. Nós suprimos de imagens aquele conjunto de memórias, introduzindo novas memórias, em estado alterado de consciência, se é possível, em que a mãe está assim comigo. A minha mãe, eu estou no colo dela, minha mãe está me amamentando, eu estou sentindo o calor da minha mãe comigo, eu não estou mais sozinha. Ao fazermos isso e fazendo outros mecanismos que eu não vou comentar aqui, porque faz parte de um script de trabalho e cada pessoa tem o seu script, nós alimentamos aquela filha da mãe, mudando a crença de que estando sem a mãe ela estaria à mercê da morte. Então, essa menina, em menos de um mês, me mandou uma mensagem. Tirei carteira. Ai, que delícia. Consegui tirar a carteira. Passei no teste. Porque agora ela entende que o fato de ter sido internada foi uma coisa desagradável, sofrida, mas que é bastante plausível de ser entendida e principalmente desfazer a crença limitante de que estar sem a mamãe é perigoso.
A gente alimentou aquela criança de amor da mãe, supriu o vazio e ela se sentiu inteira novamente. Ok? Esse conteúdo estará presente no nosso curso. A resposta existe, porque ela existe mesmo, existe dentro de você. O meu e-book virou um curso. São várias videoaulas e aulas ao vivo para responder perguntas, para esclarecer dúvidas, para enriquecer ainda mais o conteúdo. Em breve nós vamos fazer o pré-lançamento e nós vamos colocar um grupo restrito de pessoas. Quando preencher as vagas, nós vamos fechar a disponibilidade do curso para que possamos dar uma atenção bastante cuidadosa a cada participante. Se você acha que vai te beneficiar, aguarde as próximas postagens. Eu acredito muito nesse trabalho. O e-book foi revisado, introduzi também um capítulo sobre obesidade e compulsão alimentar relacionados ao sistema familiar. O que no sistema familiar desencadeia um transtorno assim? Então, está bem abrangente. Vai cuidar da gente de um modo bastante diversificado em temas, em tipos de sofrimento. Eu acredito muito que esse curso será uma maneira de, na psicoeducação, na tomada de consciência sobre os mecanismos, é bem provável das pessoas melhorarem, das pessoas reverem suas histórias, ressignificarem suas sensações, os registros que fizeram do passado e poderão se ajudar, se beneficiar. E, em paralelo com uma terapia, aquelas que tiverem mais dificuldades, poderão superar finalmente suas dificuldades. Tá valendo? Convido você a participar. Um abraço e até lá.